Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de passar aí pelos principais pontos. Vamos falar da abertura da Ásia, na verdade do fechamento da Ásia e da abertura dos mercados ocidentais aqui. Mas tem outros pontos também muito importantes para a gente passar com vocês. A gente vai trazer os índices dos gerentes de compras que não deu tempo de falar ontem. E vamos falar também da relação dívida-PIB. Mas tem vários assuntos também bem espinhosos e importantes, porque a gente vai falar das secas. E como essas secas têm potencial ali de pressionar, inclusive, alguns preços no Brasil. E vamos comentar as falas do Haddad de ontem em entrevista. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia, nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar bastante aí sobre o que o Haddad falou ontem, né? Ele deu uma entrevista importante na Globo News, falou muita coisa, ainda mais na esteira aí do PIB, né, que foi divulgado. Então, a gente vai comentar bastante sobre isso. Vamos falar também aí do clima, né? Quem diria que colocar fogo na Amazônia e metade do Pantanal ia gerar efeitos, né? Vamos falar aí de tudo que está acontecendo, porque pode parecer que não, mas tem tudo a ver com a economia esse assunto. Vamos falar de dívida PIB também, mas antes de tudo isso já vamos passar para a agenda do dia, né? O que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje aí, Débora? Bom, hoje a gente tem alguns dados importantes na agenda, sobretudo na parte da tarde aqui no Brasil. Então, a atenção na nossa agenda doméstica vai ficar mais voltada na parte da tarde. Mas desde manhã, já alguns indicadores sendo divulgados aí com bastante relevância. Na Alemanha, às 3 horas da manhã, saíram as encomendas à indústria em julho e também as vendas no varejo da zona do euro. Então, dados importantes aí na agenda europeia de forma geral na parte da manhã. Na parte aí do comecinho da manhã, pensando a partir das 9 horas, a gente tem dados importantes em relação às vagas criadas nos Estados Unidos. Então, como eu falei, desde ontem, a gente tem o JOLTS, né, que mostra ali as vagas criadas de uma forma geral. Hoje a gente tem o relatório ADP, que mostra para a gente as vagas criadas no setor privado. Então, se a gente fosse fazer uma analogia bem grosseira, esse seria algo parecido com o nosso CAGED aqui. E na sexta-feira sai o payroll, amanhã, então um relatório mais completo, que seria mais próximo à nossa PNAD. Então, esses 3 dias são dias importantes para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E junto a isso, a gente ainda tem aquele dado semanal, que toda semana está aí, né, que é o Departamento do Trabalho divulgando os pedidos de auxílio-desemprego. Então, quantas pessoas também saíram dos seus empregos e estão ali desempregadas, o que já traz um termômetro do que esperar, pelo menos para o fim de agosto, porque a gente está falando da semana aí até o dia 31. Então, são dados importantes já para uma perspectiva melhor do payroll que sai amanhã. E aí o mercado acaba dando um peso um pouco maior, porque justamente esse mercado e esses dados de trabalho que vão conduzir muito da decisão de política monetária, que vem crescentemente apontando para um corte de 0,5%. 10 horas da manhã, isso corte de 0,5% na taxa de juros dos Estados Unidos, tá, gente? 10 horas da manhã tem produção e venda de veículos de agosto aqui no Brasil, mas na parte da tarde que a gente tem aí dados que devem ficar bem no radar e devem ganhar até mais relevância, mais atenção, porque tem os dados aí, pode passar para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque à tarde, lá pelas 2 horas da tarde, a gente tem dados importantes aqui do resultado do governo central, divulgação do Tesouro. A gente sabe que o mercado financeiro brasileiro é muito fiscalista e está olhando para todas essas questões de resultados de contas públicas muito de perto. Então, esse dado deve ganhar mais relevância pensando em agenda doméstica. E balança comercial de agosto também é divulgada às 3 horas da tarde. Agora, às 10h45, nos Estados Unidos, saíram os dados dos índices de gerente de compras de serviços e composto, né? Então, aqui os dois já sendo divulgados com um pouquinho de atraso em relação aos outros países por conta do feriado na segunda-feira. Mas agora que a gente tem todos os dados compilados, a gente consegue trazer aquela comparação entre os países e isso a gente comenta com vocês amanhã. E a gente tem também o PMI de serviços medido pela ISM nos Estados Unidos agora às 11. Como eu sempre falo, são 2 metodologias diferentes, podem apontar para
direções diferentes. E aqui, então, também deve ficar um pouco no radar, porque acaba sendo um termômetro da atividade econômica dos Estados Unidos e isso também está muito em foco junto ao mercado de trabalho. E por lá ainda tem estoque de petróleo, gasolina, destilados e utilização das refinarias na semana até dia 30 de agosto, algo que tem um potencial para mexer com o preço de petróleo, mas não tanto aí quanto outros dados da OPEP, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Então, essa nossa agenda de hoje é um pouquinho mais recheada que outros dias, mas aqui com indicadores também bem importantes na parte da tarde. Bem, vamos falar então um pouco aí da abertura de mercado, né? Então aqui a notícia de todo dia que a gente sugere para vocês aí, para falar sobre o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que vocês devem ficar atentos, né? Mas a Ásia continua naquela coisa lá meio azeda, né? Mas dessa vez nem tanto, porque não seguiu uma direção única, tal, dados do mercado de trabalho japonês no radar. Então explica o que está acontecendo lá na Ásia, Débora. Bom, hoje as bolsas asiáticas não seguiram uma única direção, então elas não operaram em bloco como nos outros dias, que na maioria das vezes elas caíram juntas. Hoje a gente teve esse desempenho misto, que a gente chama, parte delas indo para o terreno positivo, ainda com um fôlego menor, e parte delas continuando no terreno negativo, aprofundando as perdas. E o que pesou bastante, eu vou até colocar o Nikkei 225 para vocês aí na tela, porque o que pesou bastante hoje foi justamente essa questão mais relacionada ao Japão e aquela novela que se tem em relação aos juros japoneses. Até então, o Banco Central do Japão tinha, ali o Banco do Japão, como ele é chamado, ele tinha sinalizado que não ia subir juros enquanto tivesse instabilidade no radar. Só que hoje o discurso mudou um pouco. E o Banco do Japão acabou falando que pode sim subir juros se as tendências econômicas continuarem apontando para isso. Então, se o crescimento continuar aquecido por lá, eles podem sim, em algum momento, ter que subir juros para tentar desacelerar. E aí, muito em linha com tudo que a gente fala aqui, né, desacelerar, sobretudo, o mercado de trabalho que está um pouquinho mais aquecido. E essa é uma discussão que a gente tem aqui o tempo todo, né? O quanto esse mercado de trabalho aquecido realmente tem aí potencial, inclusive falando em Japão, né? Japão, historicamente, tem taxas de juros, inclusive negativas, eles têm ali uma inflação muito contida, né? Então, ver o Japão falando sobre esses temas até me causa um pouco de espanto, por tudo que eu já vi de Japão. Mas a gente vê o Japão entrando nessa discussão, principalmente nesse momento que os Estados Unidos tendem a baixar juros. E aí o Japão vai começar a subir juros nesse cenário e a gente sabe o que pode acontecer em relação ao iene e como isso afeta também as bolsas japonesas. Então hoje o Nikkei 225 ele caiu por dois motivos. Porque se a gente tiver um iene mais fortalecido, as empresas, as companhias exportadoras do Japão tendem a ter ali um lucro menor ou ganhar menos com isso, porque a exportadora que gosta de um câmbio ali mais desvalorizado, vamos pensar assim, né? Então, no caso, seria um dólar mais caro em relação ao iene. Quem gosta disso é a exportadora. E exportadoras são um grande peso aí no índice Nikkei 225, no índice japonês. Então, isso já pesou bastante no sentimento japonês hoje e contribuiu para essa queda de 1,05. Outro ponto que também contribuiu se a gente tem uma taxa de juros mais alta lá, né, e uma taxa de juros que historicamente foi por muito tempo negativa, se a gente sobe essa taxa de juros, pode ter uma fuga, ainda mais pensando em Japão, uma fuga dos ativos de risco para tentar buscar ganho na renda fixa de forma mais segura. Então, isso também diminui o apetite pelo risco nas bolsas japonesas e isso também foi um fator que contribuiu para essa queda. Então, motivos bem locais de Japão, mas que também diminuíram o apetite pelo risco no continente asiático de uma forma geral, mas aí parte das bolsas respondendo bastante a isso. Outra parte das bolsas também conseguiu mostrar sinais de recuperação, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Xangai Composto, ele ficou no terreno positivo, mas muito levemente ainda, mostrando sinais de recuperação das quedas anteriores. Então chegou num nível que as pessoas voltaram a comprar os ativos e o índice conseguiu, na média, subir um pouquinho. Mas hoje a gente tem essa notícia do Banco do Japão pesando bastante, tanto pelas questões cambiais, tanto também aí pelo apetite pelo risco. Mas vamos vir aqui para o Brasil,
porque agora a gente vai comentar as falas do ministro Fernando Haddad. Exatamente, o Haddad falou muita coisa, a gente tem notícia que tem tudo resumida para vocês aqui, falando sobre ajuste fiscal, sobre PIB, sobre inflação, sobre juros, e eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, assim, na questão do ajuste fiscal que ele fala. O ajuste fiscal tinha que ser feito em cima de quem deixou de pagar impostos. Concordo. Eu não concordo que tem que fazer ajuste fiscal de começo de conversa, mas já que está fazendo, que seja pelo menos aí em cima de quem deixou de pagar impostos. Então, como fazer um ajuste fiscal cobrando o andar de cima, a gente sabe que politicamente é muito menos viável, né? Porque o andar de cima manda muito, tem barulho, faz barulho no Congresso, mas seria realmente aí, devido às condições, seria a melhor situação. Aí ele fala da questão da inflação, né? Ele fala que para você controlar a inflação, você tem que continuar aumentando a oferta, né? Para que ela não ultrapasse a capacidade produtiva do Brasil, e daí você não geraria um choque de demanda. Achei uma fala um tanto quanto complicada, aquela visão bem ortodoxa, bem liberal de inflação, que é um problema aí que o Brasil está crescendo muito, até vamos dizer assim, dá voz aí a essa turma aí que está falando aí sobre pressão inflacionária vinda do crescimento acima do permitido, vamos dizer assim, do permitido não, acima do que o Brasil consegue crescer, né, gerando inflação. Achei essa fala, não gostei dessa fala, porque dá mais assim, munição para essa turma aí que está reverberando. A gente está vendo aí o mercado reverberando, a gente vê a grande mídia reverberando. Tem a fala que ele coloca do PIB, que ele fala que o PIB está crescendo por causa dos ajustes, por causa das responsabilidades, tudo isso aí, e fala que com o PIB agora maior ele vai poder fazer alguns reajustes no orçamento do ano que vem. E olha quem diria, né? Talvez você não precise fazer tamanho congelamento dos gastos sociais para o ano que vem, né? Então, porque o PIB cresceu, agora a gente pode dar um espacinho finalmente, né? Então a gente vê aí realmente aí um problema aí, porque o gasto social está sendo deixado de lado um pouco, né? Então está sendo priorizado outros gastos aí, e a gente sabe que quando você tem que cortar, sempre vai cortar do lado do mais pobre. E no fim, a última fala que ele coloca é dos juros, né? Que ele fala, eu não vou comentar muito sobre a atuação do Banco Central, até porque eu acho que é uma descortesia, assim, de eu comentar sobre o trabalho do Banco Central, já que eles não opinam quase nada, não opinam sobre o meu trabalho na política fiscal. Como assim não opinam? Cada relatório, cada ata do Copom é uma carta aí de represária aí a política do governo federal, falando que tem que cortar gasto, que você tem que ter responsabilidade fiscal. Campos Neto, a cada 10 palavras que fala, 9 é risco fiscal, né? 9 é fiscal que ele fala. Então o Banco Central e a figura do Campos Neto toda hora está falando aí da condição da política fiscal brasileira, e o Haddad, não, eles não falam nada, então eu vou ter cortesia. Pô, isso aí foi um belo de um aceno para o mercado, né? Mas não sei qual que são os pontos que você chamou mais atenção nas falas dele, Débora. Então, comente aí um pouco também. Olha, eu ressaltaria 2 pontos aqui da fala do Fernando Haddad, principalmente. Eu acho que quando ele fala de cobrar aí o andar de cima, ou cobrar historicamente quem não paga juros aqui no Brasil, eu acho que seria importante ele detalhar isso. Eu acho que falta ali um detalhamento da Haddad. A gente sabe quem historicamente não paga imposto no Brasil. A gente sabe quem tem benefícios tributários, a gente sabe quem tem a menor carga de imposto aqui no Brasil, a gente fala bastante sobre isso. Eu sei, André sabe, mas será que a população, quando lê isso, ela entende de quem que ele está falando? Porque imposto no Brasil é que nem bom senso. Todo mundo acha que tem a mais do que realmente tem. Então, as pessoas acham sempre que elas têm mais bom senso do que elas realmente têm. Bom senso não falta para ninguém, ele é super bem distribuído. E eu acho que as pessoas também têm essa percepção que elas pagam muito imposto. E elas não estão, de certa forma, erradas. Porque a gente tem os impostos indiretos que a gente acaba pagando sem ter muita noção ali do que está pagando. Tem os impostos que a gente sente ali, nós, né, aqui trabalhadores, no imposto sobre a renda. Então a gente sempre sente que está pagando muito imposto. Só que quando o Haddad fala, então a gente vai cobrar de quem historicamente deixou de pagar, eu acho que falta esse posicionamento. Então bota o nome nos bois, sabe? Dê nome aos bois.
fala de para quem quer, para a pessoa não ficar achando que vai cobrar mais imposto dela, o brasileiro comum não começar a achar que, nossa, eu já pago tanto imposto, então eu vou pagar mais imposto, porque o brasileiro já tem essa perspectiva, por isso que aqueles memes todos do Haddad colaram muito. O brasileiro tem essa perspectiva e toda vez que se fala em políticas aí de arrecadação ou de aumentar a tributação de alguma forma, o brasileiro sente isso muito. Então, eu acho que falta sinalizar mesmo. Eu sei que a Haddad, em outras ocasiões, já falou sobre desoneração e tudo isso, no caso da folha de pagamento, algo que ele briga bastante, né, para a volta da oneração, no caso, mas eu acho que falta comunicar isso melhor. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, eu concordo com o André. Faltou ali essa coisa de cortesia mesmo com o Banco Central, que não fala do fiscal. Como assim? O Banco Central fala direto mesmo do fiscal, é só ler a última ata está super pesada na parte do fiscal. O Campos Neto, quando foi para o Jackson Hole, falou de fiscal. Então, assim, fala bastante, tá? Na figura do Roberto Campos Neto, de uma forma geral, o Banco Central dá bastante pitaco no fiscal, sim. Então, acho que ele poderia comentar sobre juros, mas ele não quis mexer nesse vespeiro. Então, eu sinto a Haddad aí também equilibrando pratinhos nesse momento, tentando ali agradar a todos. A gente sabe que o Haddad tem essa postura normalmente de não se indispor, mas eu acho que falta assim dar nome aos bois, mesmo que isso acabe ali trazendo algum certo desgaste, até para a população entender de quem que ele está falando, que não é dela, tá? Em resumo, eu colocaria isso. Vamos falar agora do clima, né? Porque a gente está vivendo mais uma onda de calor. Já contei, sei lá, umas 5, 6 ondas de calor esse ano. Todo mês tem onda de calor. Tá com uma pior estiagem desde que começou a ser medida em 1950, né, as estiagens aqui no Brasil. Isso aí tem um monte de impacto. Vai aumentar o preço de alguns alimentos, problemas com energia elétrica, a gente já está em bandeira vermelha, isso daí vai fazer com que a gente tenha que ligar o sistema de emergência, que são basicamente termoelétricas. O ar que já está uma bela porcaria só vai piorar ainda mais com essa situação. Então, a crise climática chegou aí para ficar, já sentou e está tomando até cafezinho, né, Débora? Exatamente assim. Aliás, não está tomando cafezinho. Não está tomando cafezinho, na verdade está pressionando o preço do cafezinho. E a gente vai explicar por quê. A gente trouxe 2 gráficos bem interessantes que mostram como é que evoluiu essa seca ao longo do tempo. Pode colocar o dos mapas antes, depois a gente mostra o cafezinho. Como evoluiu essa seca e esse impacto na estimativa das áreas agroprodutivas aqui plantadas, né? Então afetadas por município. E a gente vê esse gráfico de 2021, gente, de praticamente 3 anos atrás, outubro de 21. A gente tinha alguns focos, sim, de áreas de agroprodução aqui, né? Então de produtos agrícolas, basicamente, sendo afetadas por seca, que são esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo no mapa. E a gente tem alguma distribuição do amarelo, que seria de 60% a 80% prejudicadas, e uma grande parte ali com um impacto, até um amarelo mais clarinho, que é a maior parte do gráfico aí, para quem consegue ver, porque as cores elas estão meio parecidas aqui, mas tem um amarelo mais clarinho, que seria de 40% a 60% de impacto de secas em área produtiva. Isso há 3 anos, né? Se a gente considerar aqui, quase 3 anos. Agora, quando a gente olha o gráfico de 2024, ele é bem assustador, porque a gente vê ele sendo tomado por essas áreas com maior de 80% da área agroprodutiva afetada. Então, a gente vê toda essa região vermelha com a produção mais de 80% afetada. O amarelo escurinho aí já está, né, que é quase um laranja aqui no gráfico que vocês estão vendo, já está também aparecendo mais. E o amarelo clarinho quase some, né? E a gente vê essa área tomada pelo vermelho, que são realmente as áreas mais afetadas, né? Ali com mais de 80% das produções daquelas áreas estão sendo afetadas pela seca. E aí a gente traz aquela reflexão que a gente sempre faz aqui, né? Quem diria que ter ali uma produção degradativa de solo, quem diria que você queimar, né, a torta direita aí, o país ia causar seca no futuro, né? Quem diria que toda essa forma de produzir do agronegócio iria atrapalhar o próprio agronegócio, né? Porque aqui a gente está falando de áreas agroprodutivas. Então, o próprio agronegócio está sofrendo com algo que ele plantou aqui, não querendo fazer nenhum trocadilho. Mas aqui a gente vê como isso aumentou nesse ano. Eu acho bem assustador esse gráfico, essa mudança de um gráfico para o outro, principalmente por todo o impacto que isso pode causar.
E isso pode causar impacto, como a gente estava falando, na utilização das termoelétricas que vão ter que ser ligadas, e isso torna a energia mais cara, pode pressionar preço, mas não só isso. Esses bens produzidos nessas áreas também estão sofrendo com aumento de preços. Quando a gente fala aqui daquela inflação da feira, ou quando a gente fala que os alimentos estão sofrendo ali com as crises climáticas, seja por chuva excessiva, seja por seca, o calor excessivo, é isso que a gente está falando. A produção é afetada, tem uma produção menor e os bens ficam mais caros. E a gente vê isso, inclusive, num gráfico da Bloomberg, por isso que a gente estava falando isso do cafezinho, porque nesse gráfico da Bloomberg a gente vê o preço do café arábica, como subiu nos últimos 2 anos, que era aquele primeiro gráfico que estava na tela. O preço subiu, está no maior patamar nos últimos 2 anos, muito em consequência dessa própria seca. Então, vamos colocar aí na tela o gráfico do café, só para o pessoal de casa entender aí do que a gente está falando. Mas o café está no seu maior preço dos últimos anos, né, que é essa setinha verde que vocês estão vendo, justamente em consequência aí do clima, né, e muito por conta da seca. E esse clima pode prejudicar aí a produção de café brasileira. Aqui é o café, mas poderia ser a soja, mas poderiam ser outros bens aí do nosso agro que também estão sendo prejudicados por essa seca e por todas as questões climáticas. Calor excessivo também faz com que bens perecíveis estraguem mais rápido. Então, tudo isso, né, ligado a uma seca causada aí por próprias medidas ao longo dos anos que foram muito aí realmente depredativas, não só de solo, mas de todas as medidas de plantio. Então, é um assunto super importante e que pode mexer com o nosso bolso no futuro. E as pessoas já estão começando a perceber isso e já voltaram a falar nessa pressão vinda aí por questões climáticas. Eu ia pedir para o pessoal colocar aquele gráfico de novo lá, o de 2024, lá das queimadas, só para a gente observar uma coisa assim, vamos dizer assim, causa e correlação, né? Para a gente tentar entender uma coisa aqui. Vamos ver se o pessoal coloca. Aí, ó. Aqui, ó, para vocês me acompanharem aqui, essa parte aqui que a gente está vendo, essa parte aqui é o Mato Grosso, né? Então, essa parte aqui que está essa primeira parte aqui embaixo, é basicamente onde está sendo plantado milho e soja. Então, e aqui a gente tem essa área que está vindo até o litoral aqui, que começa a desaparecer o milho e soja, né, a partir de São Paulo. E aqui começa em São Paulo, principalmente cana-de-açúcar e café. Ou seja, toda essa área aqui é a área que está destinada à plantação aí de extrativa, a plantação realmente agressiva, que é voltada basicamente só para o agronegócio, porque o café daqui a gente não toma, a gente toma o café daqui, ó, do Paraná, que também está começando aqui, tem umas pequenos pontos aqui, o café verde do Paraná que a gente não toma esse café premium aqui de Minas Gerais, não. Então, olha só que interessante, onde a gente tem uma área completamente aí de plantação voltada para exportação, a gente tem justamente essa degradação completa. E aqui, se a gente for ver para o norte do país, é justamente onde eles querem entrar, onde eles estão tentando aí cada vez mais expulsar as terras, a população indígena, colocando fogo na mata para conseguir elevar sua produção justamente para o norte do país, para tentar entrar na floresta amazônica. Então, gente, não tem nada de, vamos dizer assim, de coincidências aqui, não. Aqui essa situação justamente foi criada aí pelo próprio agro. Então, é basicamente isso. Então, anos e anos e anos de produção extensiva, de queimadas que é mais fácil para você fazer a nova plantação, para você desovar a plantação, resultaram nisso aí. Então, a gente tem que dar nome aos bois e se saber aí quem a gente precisa culpar aí nesse momento aí. Então, o agronegócio aí, que pouco ajuda no PIB em boa parte dos casos aí, né? Mas está sendo responsável por tudo isso que a gente está vendo e ele está sofrendo, inclusive, né? Ele está sofrendo muito com isso, mas quem diria que são as consequências dos nossos atos, né? Que eles estão sofrendo, né, Débora? Pois é. Vamos falar agora, né, do PMI, porque esse dado já está represado aí de alguns dias. Na verdade, ele ia ser trazido ontem, mas não deu tempo, então a gente vai falar hoje. O PMI é o índice dos gerentes de compras. Nesse caso, a gente está falando do índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, porque agora a gente tem os 3 índices divulgados e a gente consegue ver como cada setor se comportou nesse mês de agosto e como o PMI composto, que é uma composição justamente do setor de serviços e do setor industrial, também ficou nesse mês. Então, aqui só para a gente lembrar,
O PMI é aquele indicador que quando está acima de 50, e aí eu chamo de PMI em inglês, gente, porque é mais curto do que ficar falando índice dos gerentes de compras todas as vezes, mas um é a tradução do outro, tá? Então aqui o PMI ficou em 50, quando está em 50 pontos, então está ali no limiar, acima de 50 ele está crescendo e abaixo de 50 ele está encolhendo. Então o setor ele pode estar crescendo acima de 50 ou encolhendo abaixo de 50. Ele pode estar crescendo num ritmo mais acelerado, como ele pode estar aprofundando esse encolhimento, vamos pensar assim. Então o PMI ele mede a aceleração também dos indicadores e dos setores, da atividade econômica daquele setor. E a gente viu uma queda, a gente já tinha falado sobre isso, do PMI industrial, inclusive tocando a linha, né, chegando muito perto do patamar de 50, mas ainda no terreno da expansão, então ele diminuiu o ritmo, mas a gente continua vendo o setor industrial mostrando alguma capacidade de expansão. O PMI de serviços, que estava até num patamar histórico bem alto, ele também recuou para 54,2%, e isso fez com que o composto, já que é uma composição dos dois, também recuasse para 52,9% aqui. Então o PMI ele está mostrando para a gente que os setores eles estão é um termômetro, tá? Então aqui não é uma produção industrial, nada disso, ele só mostra como é que esse setor deve se comportar quando a gente tiver essa pesquisa divulgada. Então o que esperar da pesquisa dos serviços ou da pesquisa industrial no mês que vem, né? Quando a gente for falar de agosto? A gente tem que esperar que talvez tenha um crescimento, mas não um crescimento tão forte como a gente viu em outros meses. E aí um ponto bem importante que a gente vê aparecer no PMI de serviços e no PMI industrial são dois pontos principais. E eu vou passar por eles rapidinho para não consumir muito tempo. Um dos pontos é bem ligado ali ao câmbio, tá? Então o câmbio ele está pressionando bastante os setores e os custos desses setores, principalmente se a gente está falando de PMI industrial, que tem ali uma importação de bens, né? Então do setor industrial de uma forma geral. Então o câmbio é um fator de pressão e o outro fator que aparece, pasmem ou não, na pesquisa do PMI, não é o custo da mão de obra. É o custo do crédito, que se o crédito ficar mais caro, isso pode trazer algum estrangulamento, sim, da produção, tá? Então, isso aparece tanto no PMI, os dois pontos aparecem tanto no PMI industrial quanto de serviços. Então, essa pesquisa ela é feita com vários agentes desses setores. E esses pontos foram os que mais apareceram. O câmbio pressionando ali os custos, principalmente em dólar, e aqui o outro ponto seria um crédito mais caro para esses setores. Então, acho uma leitura bem interessante e bem diferente do que está sendo falado aí de uma forma geral. Débora, hoje, finalmente, a gente vai fazer essa live aí importantíssima, que é o primeiro capítulo, inclusive, aí, da nossa nova produção do ICL, aí, que é o preço da independência. Então, a gente vai ter uma grande conversa aí com os grandes nomes aí do jornalismo do ICL, como, por exemplo, Juliana Dalpiva, o Eduardo Moreira, Chico Pinheiro, o Leandro Demore, a Roberta Garcia. Então aí vai ser imperdível. Vocês sabem aí que a gente vive sobre ataque da extrema-direita, a gente toda hora é atacado, já aconteceu campanhas de difamação terríveis contra a Juliana Dalpiva, por exemplo, fake news contra ela, contra o Leandro Demore, o Eduardo sofre toda hora com isso também, e a gente só pode produzir o que a gente produz aqui, falar bem, falar mal do Haddad, falar bem, falar mal aí da economia brasileira, a gente pode dar nossas opiniões justamente porque a gente é livre, a gente não tem que ficar dando explicação para patrocinador, a gente tem que dar explicação para vocês que bancam esse produto, gente. Então, vejam hoje aí, no dia, às 8 horas da noite, aí, já se inscreve aqui em iclmercado.com.br e garanta a sua vaga, porque vai ser imperdível. Vá lá, antes da NFL começar, vá lá, veja lá o nosso essa grande live aí, justamente para fazer o esquenta, já que vai ser imperdível, vocês vão adorar. Aproveita que o jogo é só à noite, né? E vamos assistir aí a nossa discussão, esse debate tão importante, esse primeiro capítulo. E até respondendo, antes de passar para o rolê, eu juro que é rapidinho, respondendo uma dúvida aqui da audiência que falou, mas então se a gente não plantar, a gente vai viver de luz? Gente, essa área que o André determinou muito bem ali é voltada para exportação. Quase nada disso fica aqui para o nosso consumo interno. Lembrando, lá nas áreas plantadas, nosso consumo interno é bem pequenininho. Isso é realmente uma produção
para exportação e muito exploratória ali, pensando na questão de degradação. Então não tem nada a ver com o nosso consumo. Não é o que alimenta o brasileiro, é o que alimenta normalmente porco lá na China. Agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. Vocês estão em mais do que excelente companhia, pelo que eu sei. Acho que hoje o rolê é um pouquinho diferente, hein? Então vai ter aí novidade, surpresa para vocês no rolê. Tá, até amanhã, pessoal. Um beijão. E é isso, né? Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento